Boa noite, muito boa noite, gente. Hoje a gente vai fazer um bate-papo com a doutora Anelisa sobre seu estilo de vida ajuda a trilhar o caminho da saúde. Que assunto, hein? Esse assunto é bem interessante. Será que a gente está indo no caminho da saúde ou da doença? Olha quanta gente! Estou muito contente. Que privilégio ter a companhia de tanta gente especial aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Fique aí porque a gente está com um roteirinho muito interessante para falar sobre estilo de vida, sobre saúde. Vai valer a pena. Bom, para quem não me conhece, eu sou Marta Módio, sou nutricionista já há 24 anos. Eu atuo na clínica e sou especializada no atendimento de pacientes com diabetes e doenças autoimunes. Há 8 anos eu convivo com o diabetes tipo 1 na minha vida, porque a minha filha mais nova tem essa condição. E aí esse casamento da minha vida pessoal com a minha vida profissional me dá uma visão privilegiada de tudo isso. Bom, gente, hoje eu tenho o privilégio de receber aqui a doutora Anelisa, uma querida. Vocês vão amar a conversa com ela, tenho certeza. Vamos chamá-la, ela vai... Doutora, pede para participar que eu te autorizo aqui. Ai, Ana, sua linda! Muito obrigada. Tô com saudade de vocês, meus pacientes, abraçar, beijar. Mas isso vai passar. Tá aqui no online. Adriana, você aí? Que saudades! Muita saudade. Oi, tudo bom, Marta? Boa noite. Boa noite! Que privilégio fazer essa live com você. Que Com delícia! certeza. E sobre um papo tão importante, né, para nossa vida pessoal e que a gente possa compartilhar um pouco de informação, ciência, né, para tanta gente que está nos ouvindo hoje. Espero poder contribuir com informações de qualidade e que possa fazer a diferença para todos. Uma É isso aí. honra, Marta. Então, se apresenta para o pessoal, para te conhecerem, quem ainda não te conhece. Então, meu nome é Ana Elisa, eu sou médica endocrinologista, eu sou uma cearense, né? Fiz faculdade lá na Federal do Ceará e vim aqui em São Paulo, né, fazendo as minhas especializações de clínica médica e depois endocrinologia. E aí, então, no Hospital das Clínicas, lá eu fiz uma gama de atividades profissionais junto nos ambulatórios de diabetes monogênico. Acompanhei um tempo também os ambulatórios depois da minha formação de tumores hipofisários. E eu tenho esse pezinho aí na parte acadêmica muito importante. E trabalhei durante muitos anos dando assistência hospitalar, que me enriqueceu bastante com mais aprendizado quando a gente lida com pacientes mais graves, críticos, né? Hoje, com minha filhinha pequenininha em casa, né, venho me dedicando mais aos consultórios, onde também vem me acrescentando e podendo ajudar em uma grama de pacientes. E o foco também do meu atendimento é muito relacionado à obesidade, que é um problema mundial, né, como no Brasil, e também de doenças crônicas, outras como diabetes, problemas relacionados ao colesterol, tireoide, que são os mais frequentes, né, no ambiente ambulatorial de consultório. E eu tenho experiência pessoal, né, de ter diabetes tipo 1 desde a infância. Eu acho que isso me trouxe uma vantagem por olhar também sempre que está do outro lado, né? Como parceiros, né? De uma equipe que a gente tende a melhorar a qualidade de vida aí para as pessoas, né? Um olhar com carinho, de parceria e de que a gente sabe lidar com as dificuldades aí de quem é paciente, de quem é cliente, né? De buscar aí mais saúde como um todo. Ah, com certeza. Eu acho que essa empatia que se constrói quando a gente vive pessoalmente a condição é algo que nem se explica, não é verdade? É verdade. Agrega muito. E, Marta, então acho Então, que uma coisa bem importante, né, para a gente dar o início aqui ao nosso bate-papo, que eu acho que estão todos curiosos que estão entrando, é falar sobre saúde. Muito se fala, pelo menos nesses últimos meses de pandemia, sobre doença, doença e doença. Mas aí a pergunta, né? E a nossa saúde?
né? Será que o que vem ali por trás, né? Como buscar saúde, como ter saúde, né? O que é saúde? Vamos tentar desvendar alguns segredos, né? E alguns passos que são tão importantes para a gente prezar pelo nosso bem maior, que é a saúde. Sim, porque a gente fala muito de doença o tempo todo. E aí a gente precisa entender que a gente tem que tratar da nossa saúde para não ficar doente. Exatamente. E aí, o que que é esse conceito de saúde na medicina? Então, né? Saúde é realmente o primeiro passo, mais do que não ter doença, né? Mais do que não ter enfermidades. É buscar um bem-estar, né? Que não é só físico, orgânico, né? Mas também bem-estar social, bem-estar espiritual, bem-estar mental. Então, é buscar essa integridade do ser como um todo, né? Então, Sim, eu acho que esse é o ponto principal. Eu acho que agora, principalmente nesses momentos de isolamento social bem importantes no início da quarentena, chamou a atenção, né, o quanto muitas vezes a gente estava sem a saúde, de alguma forma, é. ou adoecendo de outra coisa que não fosse simplesmente detectada em exames laboratoriais. Né, o Uhum. impacto do nosso papel social, enquanto muitos nós adoecemos por conta da ausência deles, as nossas crianças também, enquanto implicaram na vida deles e tá trazendo alguns acometimentos psicológicos por não ter esse lado social, o lado emocional. Então, isso, acho que a saúde é prezar por todos esses pilares, né? Do social, do cultural, do mental, do psíquico e do físico, sim. Né? Então, Com acho que certeza. buscar esses pilares. E aí E eu acho importante assim, as pessoas entenderem que determinados sinais e sintomas a gente não pode se acostumar com eles. Tem alguma coisa errada, porque é o que você falou. Se a gente não tem esse bem-estar todo, como é que a gente vai viver? A gente acaba sobrevivendo, isso não é vida. Então eu vejo muitas pessoas jovens já falando sobre isso. Ah, mas eu tenho dor de cabeça sempre. Ah, eu tenho falta de energia sempre. Isso não é saúde, né? exato. Então, acho que esse é um ponto importante também, é reconhecer um pouco o que o seu corpo, né? Quais são os recados que você está recebendo do seu corpo e muitas vezes buscar ajuda, né? Então, acho que esse é um ponto importante também, né? E Pois nessa, é. e nessa busca da saúde, Mar, tem uma pergunta, né? Que a gente sempre pergunta. Poxa, então a gente tem que buscar saúde e ficar atento a isso. Mas desde quando a gente deve se preocupar com a nossa saúde? Né? Existe um momento, a partir desse momento é que eu vou prestar mais atenção. O que a gente pode orientar as pessoas sobre isso? Pois é, a saúde começa quando você pensa em gerar uma vida, É, não é verdade? E a saúde do casal, não só da mulher. Então, isso é muito importante a gente pensar. A gente tem muita responsabilidade na geração das próximas ninhadas aí, porque a gente está percebendo que as doenças têm chegado cada vez mais cedo, por é. conta dessa carga genética, não é verdade? E pelo nosso estilo de vida que está em desencontro aí com a construção da saúde. É verdade. E isso é um ponto importantíssimo, Marta, que como nós temos responsabilidades no momento que a gente pensa em ter um filho, mas na hora que a gente pensa em cuidar do filho, a gente está já prezando pela saúde desse filho que vai ser gerado. Então, um momento muito oportuno de a gente começar a pensar na vida que vai nascer é no nosso preparo. Né? E um deles que é importantíssimo, né? Avaliar o nosso controle de peso, porque hoje a gente sabe que manter um peso mais saudável, até antes de engravidar, eu falo da mãe e do pai, pode implicar em menor riscos para a saúde dessa criança no futuro, com menor risco de obesidade no futuro. Uma gestação também com acompanhada, supervisionada da parte alimentar e do exercício. Isso implica em redução de riscos de outras doenças crônicas que esse filho que a nascer pode estar mais susceptível. Né? Então, quando a gente pensa na nossa saúde, ela começou a ser trabalhada e determinada em partes quando a gente estava ainda dentro da barriga da nossa mãe.
Sim. Esse momento que começa a formar certos fatores que podem depois, ao longo da nossa vida, ter gatilhos e aparecer outras doenças, né? Então, É. acho que a saúde ela deve ser prezada por todos nós, esse momento de cuidado ao gerar um filho, a gravidez, que isso pode gerar, ser fatores que facilitariam ou não algumas doenças ali na frente da nossa E vida. você sabe que eu vou te dar um depoimento pessoal. Eu vejo muitas mães, quando tem o diagnóstico de uma doença crônica dos filhos, se perguntando aonde está a culpa. A culpa, ela não existe. A culpa, eu falo que muitas vezes quando uma doença aparece precocemente, não é uma questão daquela criança, é uma questão que está vindo de gerações. A gente sabe que as crianças estão ficando cada vez mais cedo doentes, infelizmente, e é muito dessa carga genética também. Então, não é de repente o que aconteceu ali pontual com aquela criança, não é Sim, verdade? sim, isso. E que aí a gente vai falar de alguns gatilhos, não só do gene propriamente dito, né, que a gente não consegue mudar, mas de outros fatores que a gente se expõe e que aumenta esse risco lá para frente, que a gente vai dar uma pontuada sobre os que a gente chama de disruptores endócrinos, né? É, Coisa muito importante do ponto de vista médico e que é importante a gente passar isso para todos, porque tem implicação na vida nossa e da prole, né? E você não quer falar um pouquinho disso já? Já vamos falar então. Então, disruptores endócrinos, o que são? São substâncias químicas que estão presentes no nosso mundo, no ar, na comida, no alimento, na água, que eles, ao entrar no nosso corpo, eles altera o funcionamento das nossas glândulas endócrinas, né? Ao interferindo na produção dos hormônios, produzindo menos ou produzindo mais, de tal forma que desregula os nossos hormônios. E isso pode aumentar a predisposição de aparecimento de algumas doenças, desde puberdades mais precoces, obesidade, diabetes, câncer. E tem estudos mostrando alguns contatos dessas substâncias químicas que levam ao aparecimento de riscos maiores de leucemias. Então, e onde estão presentes essas substâncias químicas que a gente chama de disruptores endócrinos, que estão interferindo nos nossos hormônios? Infelizmente, está presente no nosso dia a dia, né? Infelizmente, aonde? Desde produtos de maquiagem, produtos de higiene pessoal, presente nas embalagens de alguns alimentos, águas e alimentos contaminados, especialmente em produtos, né, em áreas mais industriais, em pesticidas, produtos agrícolas, que querendo ou não, isso chega até a gente na nossa casa, através Sim. dos alimentos que recebemos, que compramos, presente até no ar, na poluição. Então tem muita coisa que a gente utiliza, consome e que ela pode interferir não naquele momento imediato, mas que ela atravessa a placenta e que vai trazer através de gerações acumulando essas substâncias que podem interferir no aparecimento de doenças, que é aí onde a gente entra, né? Tem muitas dessas coisas que infelizmente a gente não consegue controlar, é fora do nosso controle, mas tem algumas coisas que a gente já conhece. Daí Sim. a tentativa de tentar consumir alimentos mais orgânicos, tentar evitar o contato direto com produtos de limpeza, direto com a mão, para não ter uma absorção através da pele, usando, por exemplo, luvas, quando entrar em contato com produtos químicos. Plástico, que é uma das coisas que hoje tem legislações internacionais falando do cuidado do contato do plástico, presente especialmente em brinquedos, em produtos infantis, que é uma substância chamada de bisfenol A, que é uma substância que pode trazer, quando essa criança se expõe até mesmo na mamadeira, né, ao longo de uma vida, de gerações a gerações, aumentar o risco dessas doenças pelos disruptores endócrinos. E no dia a dia, eu acho que tem algumas coisas que a gente entra muito em contato, principalmente através da alimentação, né? Que a gente se alimenta o tempo todo. Então, aquele tal filme, fita filme, que a gente cobre os alimentos, envolve os alimentos naquilo. Aquilo é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado. E além de tudo isso, eu que já estou numa idade aí beirando a chegada da menopausa, a gente vê as mulheres muito novas sofrendo com climatério. E isso também tem a ver com todos esses disruptores, né?
E, em parte, sim. Isso pode desencadear tanto uma puberdade precoce, as crianças, através das gerações, estão também entrando numa nova Meninos e meninas, né? meninas, entrando numa faixa etária, em vez de a gente escutar os nossos pais entrarem com 14 anos, por exemplo, na puberdade, hoje na nossa geração em torno de 12, e agora o povo está vindo perto de 9 anos. Pois é. Nos mostrando que isso vem sendo gradualmente mais cedo, e um dos fatores de gatilhos se justifica pela essa presença dessas substâncias químicas chamadas de disruptores endócrinos. Né? O que a gente pode fazer? E o plástico, eu chamo a atenção, porque onde é que está presente esse bisfenol? No plástico, do dia a dia. Então, evitar usar o plástico no micro-ondas para esquentar, porque o plástico em contato com substâncias quentes, ele libera mais essas substâncias que podem ser ingeridas através dos alimentos ou em contato com a mão e passar para o nosso corpo. Que em pequena quantidade, uma vez perdida na vida, não é problema. Os congelados também, né? Quando você congela o alimento, também tem essa liberação. Então, precisa tomar cuidado, congelar naquele potinho de plástico. Isso, que idealmente é fazer essa troca para o recipiente de vidro. Vidro. Para esquentar, quanto também para congelar. Né? Eu aqui em casa, eu até reaproveito. Então, vidro de palmito, vidro de azeitona, eu lavo, higienizo, guardo. Muitas vezes eu até esterilizo na máquina de lavar louça. E aí eu uso para congelar, para evitar esse plástico, porque realmente é um veneno. E a questão dos orgânicos, para quem não tem acesso, pensar em consumir os alimentos da época. Isso também é uma super dica, porque se é a época daquele alimento, a quantidade de veneno é muito menor ao produzir aquele alimento. Exato. Então a gente tem muita estratégia para evitar. O que falta é conhecimento, não é verdade, sobre esse tema? Exatamente. Eu acho que esse é um ponto importante naquilo que está a seu alcance, né? A gente tem que, como sociedade, exigir, e como ciência, né, exigir das nossos políticos regulações maiores sobre esses produtos químicos que está fazendo a gente adoecer, mas dentro do possível, do que a gente já conhece, tentar fazer algumas iniciativas dentro da nossa própria casa. Né? É o que você falou, a gente desconhece tanto, por exemplo, tem tanta discussão de agrotóxico no Brasil, que nós somos grandes produtores, e a gente vê que a lista de veneno permitida na nossa agricultura é de 300 tipos. Quando você vai para a Europa, o que é permitido é 30. Sim. Então é um exagero, e a gente desconhece tudo isso e acaba que não consegue nem dar nossa opinião sobre o assunto. Exato. Só que a nossa saúde é que está pagando a conta, né? Então, esse é um ponto importante. Então, acho que é prestar atenção exatamente no plástico, de consumir, se possível, comprar produtos, né, como livres de bisfenol A, que eu acho que tem algumas rotulagens que já estão vindo, né, sobre essas descrições, especialmente nos Estados Unidos e Europa, a gente vê com mais frequência do que os produtos que a gente encontra no Brasil. Verdade. Ficar atento até mesmo à maneira como a gente cozinha a nossa comida, né, as panelas. Né? O que a gente pode... Existem algumas panelas que têm liberações menos de súmuro, menos de cádmio do que outros tipos de panela, porque é exatamente a exposição às temperaturas extremas se faz com que essas substâncias químicas presentes nesses utensílios sejam mais aflorados e a gente possa se expor com mais frequência, que a gente tem que tomar cuidado. E pensando nas panelas do nosso dia a dia, Marta, quais seriam os melhores produtos para diminuir essa exposição a essas substâncias químicas que interferem nos nossos hormônios? Pois é, eu digo o seguinte, panela de alumínio não, assadeira de alumínio não, porque tudo isso que a gente está falando, cádmio, alumínio, é o quê? Metal pesado. E isso a gente sabe que uma das glândulas que mais sofre com a contaminação de metal pesado é a tireoide. Não é verdade? Então, quantas pessoas aí com desequilíbrio tiroidiano que nem desconfiam disso, a gente sabe que muitas pessoas sofrem dos sinais e sintomas e não têm diagnóstico. E esses metais pesados são, assim, um veneno para a tireoide. Então, alumínio nunca. Pensar em inox, panelas de cerâmica, essas panelas antiaderentes, o que a gente pode fazer? Pode usar? Não é o ideal tudo isso? Não é o ideal tudo isso, porque se a gente for falar em ideal, tem as panelas de ácido cirúrgico.
são maravilhosas, mas são completamente inacessíveis ainda. Então a gente fica sem poder comprar porque é cara demais. As de vidro sumiram do mercado, não sei por É. quê. Porque seria uma grande opção para falando de saudabilidade, né, de saúde. E aí essas antiaderentes que são as mais famosas, não adianta, fez um risquinho, não dá para usar. Tá. Né? Então a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de pegadinha. Sim, que isso é uma grande coisa para a gente ficar atento, né? Então, já uma grande dica pensando na saúde é cuidado com o contato com plástico, nunca refrigerar, nunca esquentar produtos plásticos. Olha, a Lena, a gente conhece bem a Lena, E nossa além dela, querida, né? Como assim? A Lena tá dizendo que as de vidro são muito pesadas. Ô, chefe, para de ser exigente. Vai mas carregar pesado. qualidade. Não, e já malha, né? Você já faz a malhação na cozinha, Lena, olha lá. Já economiza tempo. Exato. Né? Agora tem. Cuidado com os produtos de cozinha, né, na panela, que aí idealmente seria as antiaderentes nunca ter um risco, porque libera mais substâncias químicas, né, de preferência de vidro, né? É, Seria uma coisa importante. E outra coisa é os produtos plásticos livres de bisfenol A, que a gente tem que exigir, buscar isso. E outra coisa, tomar atento aos produtos de limpeza, né? Usar luvas, evitar o contato direto e os alimentos, sempre que possível, os alimentos orgânicos. orgânicos Ou da da época. que são E o papel alumínio é outro que a gente usa muito. sim, Também precisa evitar. Agora, falando de alimentos saudáveis, essa história de que saudável é caro. isso é uma grande desafio. Seria realmente caro, né? Se a gente pensa, seria um alimento que isso é uma pergunta que é muito frequente no consultório, né? Ah, doutora, se a gente vai comprar um produto mais saudável, ele é muito caro. Mas o que é o alimento saudável, né? Quando a gente fala em alimento saudável, não são aqueles produtos rotulados pela indústria, encontrados no supermercado, de diet nem light. Não são aqueles pacotinhos que a gente vê naquela fileira de supermercados. Os alimentos saudáveis são aqueles alimentos in natura. É o nosso legume, é a nossa fruta, é os minimamente processados, o arroz, o nosso feijão, o milho, né? Então, esses são alimentos que a gente chama de saudáveis. O quanto a gente consome no nosso dia a dia, né? Então, será que esses são mais caros? Habitualmente não. Se a gente for comparar o preço, né, de 1 quilo de arroz, de 1 quilo de fruta, de legumes, ele é bem acessível para todo mundo. E dá para fazer coisas maravilhosas e saborosas consumindo os alimentos in natura. E aí, Com esse certeza. desafio é lidar com os alimentos saudáveis in natura o tempo, né? E a mídia, né? O quanto às vezes nós somos influenciados consumindo alimentos achando que são saudáveis e não são. Né? E aí onde como a gente consegue determinar, identificar, Marta, no dia a dia, esses alimentos que de saudáveis ou não, olhando o rótulo, fazendo essas escolhas no supermercado. Quais são as dicas para a gente identificar, além daqueles alimentos propriamente in natura? Pois é, aqui eles estão até comentando, a Ana está comentando o seguinte, que as pessoas reclamam agora, por exemplo, do preço do arroz, que está essa polêmica, mas não Sim. reclama de pagar 50, 80, 100 reais numa pizza. Sim. Então, né? É interessante isso. E aí é bem o que você falou. O alimento, a partir do momento que ele entra numa embalagem, ele não é mais um alimento, ele é um produto alimentício. E aí ele vai ter aquela classificação de produto alimentício dizendo o seguinte: é um processado, é um ultraprocessado. Aí a gente precisa saber avaliar tudo isso. Agora, se você for escolher um produto industrializado, você precisa entender que o consumo dele tem que ser muito menor no seu dia a dia. Então, o alimento que vem da natureza, fresco, ele é o mais saudável, porque ele vai ser rico em muito micronutriente. Então, hoje a gente fala da obesidade com a desnutrição e fome oculta. Então, a pessoa está acima do peso, consome caloria em excesso, se preocupa com os macronutrientes, gordura, proteína e carboidrato, e nem liga para as vitaminas, minerais, compostos bioativos, fibras, água,
que é o que constrói a nossa saúde. Então, a gente está acima do peso, desnutrido, e aí traz doença. Não tem outro caminho. E agora, Marcos, se a gente tivesse que identificar, que isso é muito frequente, né? No consultório, doutora, hoje eu consumi um alimento super leve. Comi uma barrinha de cereal e uma Nesfit. Você tem um alimento leve e saudável, essas opções, Marta? Pois é. Muito frequente. Dia a dia eu escuto isso. Muito frequente. E o que acontece? Precisa primeiro olhar a lista de ingredientes do produto. Ali é um super termômetro para a gente. Então, quanto mais longa essa lista, mais industrializado vai ser esse produto. E se você conhece o nome, porque às vezes a pessoa entra também no consultório e fala: o que tem nesse produto para mim? Não sei, não conheço. É um produto que a indústria inventou. Não faço a mínima ideia o que é esse nome. São aditivos, são corantes, são conservantes, são alimentos para dar viscosidade, para melhorar a palatabilidade. Então, é coisa química que o nosso organismo não entende como nutriente. Exato. Então, todo dia o nosso organismo renova milhões de células, porque nós somos um conjunto de células. E se eu dou para esse organismo, para a renovação celular, o combustível errado, é aí que começa a construção da doença, a nível celular, de renovação. Então, eu preciso me preocupar com um combustível de qualidade, que são os alimentos ricos em nutrientes. Então, quando eu pego um pacotinho desse que você falou, a Nesfit, isso não é nutriente. Isso é caloria vazia, que a gente chama, né? Então, ela traz um conteúdo ali, mas não tem nada a ver com nutriente, com comida de verdade. E o apelo da mídia é enorme. Então, eles querem que a gente entenda que aquilo é um lanche saudável. Não é um lanche saudável. Mas é proibido comer? Também não é proibido. Só que não pode fazer parte da rotina. Tem que ser uma coisa eventual. É uma pessoa, ela reconhecer o que você está fazendo de escolha, né? Então, na hora que você acha que faz a escolha do Nesfit sendo saudável, eu acho que essa é a questão que a pessoa tem que ter essa autocrítica, né? Eu estou consumindo, mas estou consumindo um alimento com alta densidade calórica e de gordura e de sal. E esse é um desafio de tentar entender o conteúdo de sal que a gente subestima nos alimentos industrializados, né? Até porque é importante, né? Os alimentos industrializados, eles têm o objetivo de que eles sejam duradouros, que sobrevivam um longo período de validade no supermercado, nas prateleiras. E uma das práticas é aumentar o número de conservantes e de sal, que são formas de preservar os alimentos. Então, quanto mais enlatados, empacotados, provavelmente vão ter uma lista de rótulo, né, com inúmeros produtos que você não conhece, não sabe o que é. Né? Então, na hora que você lê o rótulo, começa a ver coisas que você não sabe, esse alimento é muito industrializado. Né? Sim. Quando simples o rótulo, leite, melhor. Porque aquilo você não conhece como alimento. Então, olha, um grande exemplo que eu acho que a maioria consome muito é a manteiga e a margarina. Sim. Já faz esse exercício. Olha os ingredientes da manteiga e da margarina. A margarina é quase um tratado. E aí, lembrando que a gente vai em ordem decrescente, ou seja, o primeiro ingrediente da lista é o que mais tem. E a gente vê muito produto diet light, que o primeiro e o segundo ingrediente é um açúcar que a gente não reconhece como açúcar. Como, por exemplo, a maltodestrina, que é um açúcar vindo do milho e que às vezes é o primeiro e segundo ingrediente de produto para quem tem diabetes e é açúcar. Olha só. Então a gente precisa tomar cuidado. São pegadinhas da indústria para tornar o alimento, inclusive, mais palatável, né? Por isso que é tão irresistível, que ele tem certos sabores que faz o nosso corpo reconhecer neuroquimicamente. Você nem está percebendo, mas está sendo enganado pelos neurônios e substâncias químicas que são liberados pelo contato dos alimentos com mais gordura ou com mais sal ou com mais açúcar, né? Para dar esse sabor acentuado, né? E aí me falaram aqui, eu vi aqui algumas perguntinhas falando, né, de não como manteiga de jeito algum. Qual é a outra alternativa
alternativo que a gente pode fazer a troca. Margarina é muito industrializado, né? De Muito. maneira geral, deve ser evitado no dia a dia. A manteiga seria uma opção, é claro que a gente fala da manteiga mas também não em excesso, né? Que também tem os erros, os equívocos e os problemas relacionados ao excesso da manteiga. Mas tem outros substitutos que a gente pode fazer no nosso dia a dia, Marta? Nossa, tem muita coisa. A gente pode usar o azeite. O azeite é um grande aliado. O azeite extra virgem, ele, além da gordura ser muito boa, ele ainda tem compostos fenólicos que ajudam nessa saúde celular que a gente está falando. Sim. Então, é sensacional o azeite. Dá para fazer manteiga de azeite. Quando você pega um azeite que é extra virgem, ele solidifica na geladeira. Então pega um potinho, tempera esse azeite, coloca na geladeira, vira uma manteiga de azeite. Fantástico, vou fazer isso hoje à noite. É muito bom. E aí a gente pode pensar no abacate, que também forma uma super pasta. O abacate, ele é neutro, então você pode temperar ele de acordo com o seu gosto. Você pode fazer pastas de leguminosas, como o grão de bico, por exemplo, que é o tão famoso hummus, ou pasta de legumes, como o baba ganoush, que é de berinjela, mas você pode fazer também de abobrinha, com outros legumes. Porque eu acho também que as pessoas ficam muito presas em determinadas preparações. Isso até dificulta a aceitação de adultos e crianças no dia a dia, porque é aquele alimento preparado sempre da mesma forma, Sim, sabe? E sim, aí eu não gosto, não, eu não gosto de abobrinha, mas quantas vezes você tentou e de que formas você tentou? sim, sim. É muito A pasta, importante variar. a pasta de amendoim, alguma consideração sobre isso, sobre o saudável, um substituto interessante da margarina, dos produtos industrializados? Então, o amendoim, olha que curioso, ele faz parte da família das leguminosas, que é a Sim, família dos feijões. Mas a gente coloca ele junto com as castanhas, sementes, para facilitar, para as pessoas entenderem. Mas a gente não pode ter um consumo exagerado, nada pode ser exagerado, porque ele é rico em gordura também. Então a gente é uma gordura boa, mas a gente tem que ter moderação no consumo de tudo. E aí, como a gente inventa um monte de coisa, hoje a gente tem a farinha, hoje a gente tem os leites de castanhas, a gente tem as pastas. Quando você vai ver, o paciente está comendo a mesma coisa o dia inteiro. sim. E aí ele vai desenvolver uma intolerância, porque o corpo humano, ele odeia a monotonia alimentar. Ele não gosta. Ele gosta de variedade alimentar. Por Uhum, isso que a gente tem os alimentos da época. A natureza já nos mostra como tem que ser. E sim. aí a gente fica comendo a mesma coisa, é igual o glúten. Por que que tantas pessoas têm intolerância? Porque a gente come glúten antes de nascer na barriga da mãe, 5 vezes ao dia, e depois fica com essa exposição, não tem a variedade, e aí acaba gerando problema na hora de digerir e absorver esses alimentos. Então, cuidado com essa coisa de, ai, pode, é super saudável o tempo todo. Não, É a até variedade, né? a variedade. E aí a gente entra num assunto muito interessante, né? Que na hora que a gente obtém alimentos diversificados, né, diferentes grupos alimentares, a gente começa a melhorar, a mudar um pouco as bactérias que vivem no nosso corpo. E hoje existe um assunto na ciência muito interessante, que é a flora intestinal, né? Que são as bactérias que vivem de maneira boa, tranquila, sem causar doença e que são benéficas quando elas estão da maneira como elas deveriam estar. E os alimentos consumidos é um dos primeiros, né, deflagradores dessa nossa flora intestinal. E aí surgiu o conceito, né, dos pré-bióticos e probióticos, né? E um dos probióticos muito aí na boca do povo é o Yakult. E aí muita gente fala assim, doutora, eu já tomo Yakult, meu é um probiótico, tá tudo certo. Será que tá tudo certo mesmo, Marta? O Activia, né? Exato, Activia. Né? Isso seria um probiótico, né? O que é, então, um probiótico e fala como a gente deve reconhecer esses alimentos que deveriam ser benéficos para a nossa bactéria e poderia nos ajudar a prevenir doenças também, né? E ter mais saúde. Então, o que é probiótico? Probiótico é o bichinho mesmo, são os lactobacilos e as bifidobactérias.
Então, o nosso intestino, ele é lotado de bactérias do bem e do mal. Só que o nosso exército do bem, ele precisa estar muito maior que o exército do mal. E dentre esse exército do mal, existem algumas bactérias que não podem ter o crescimento aumentado, porque elas são gatilhos para doenças. Então, a gente sabe que muitas doenças, o gatilho, essa lista só aumenta, ela vem de uma disbiose. O que é disbiose? É quando esse exército do mal está ganhando o jogo. A gente está deixando ele muito alimentado. Então, não quer dizer que dentro do intestino a gente não vai ter bactérias do mal. Vai ter, mas tem que ser numa contagem menor do que as do bem. E essas bactérias do bem, o que elas amam? Comida de verdade, sono, água, atividade física. Elas gostam de um estilo de vida adequado. Então, ingerir o probiótico não vai resolver o seu problema, não vai tratar a sua desbiose. E eu acredito muito que nesse estilo de vida moderno, quase todos nós estamos em permanente desbiose. Por isso que a gente precisa ficar atento aos pilares da saúde. E aí a gente sabe que a alimentação, vamos supor, você vai, como meus pacientes, vem, eu trato a flora, deixo tudo bonitinho ali. Depois disso, se você não tiver uma boa alimentação, com comida de verdade, um estilo de vida saudável, essa desbiose volta. Aí lembrando que doenças crônicas, por exemplo, no caso da minha filha que tem diabetes tipo 1, o tratamento da flora, ele é o tempo todo, porque pela própria geração, esse estresse oxidativo aumentado, essa inflamação subclínica de uma condição crônica, leva a um processo desbiótico quase que constante. Então, você tem que ir lutando lá para essas bactérias não crescerem, não trazerem novas doenças. Porque, por exemplo, as doenças autoimunes é uma porta aberta, essa desbiose, para o desenvolvimento de outras. Então, é a nossa luta. E aí, Pode falar. E aí, para fechar a importância da dieta, um dos grandes estudos de microbiota que foi feito foi numa tribo na África e nas crianças da Itália, crianças italianas que já têm uma alimentação ocidentalizada. E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram esse mapeamento da flora intestinal, essa fotografia dessas duas amostras. E aí, essas crianças africanas, por falta de acesso, só comiam alimento de verdade. Eles não comiam da terra, o que vinha da terra. E as crianças italianas, essa alimentação que a gente já conhece aqui no Brasil, que é muito similar. Aí eles fizeram o quê? Por 3 meses, eles trocaram apenas a dieta. Só a dieta. E a fotografia da flora intestinal mudou igualmente. As crianças italianas passaram a ter um ambiente intestinal como aquelas crianças africanas tinham. E as crianças africanas passaram a ter a fotografia intestinal dessas crianças africanas. Olha que coisa linda. O poder, né? Tá na nossa mão. O poder da escolha da alimentação, né? E o que é legal, o que a ciência também mostra, que a flora intestinal das pessoas que adoecem por algumas doenças, como gordura no fígado, diabetes tipo 2, e o excesso do peso também tem gatilhos relacionados à nossa flora intestinal. E é tão interessante, tão profundo esses estudos que estão acontecendo, que fizeram estudos com ratinhos, né? Os ratinhos comendo as fezes de outros ratinhos. Vou contar essa história que eu acho que é muito interessante, né? Tinha estudos em laboratórios mostrando que os ratinhos magros tinham um tipo de flora intestinal detectado nas fezes diferente da flora intestinal dos ratinhos gordos. E aí eles fizeram com que um trocasse a alimentação das fezes. O ratinho magro começou a comer as fezes do rato gordo e vice-versa. O que eles viram? Que o ratinho magro que comeu as fezes do gordo engordou. Pois é. O gordo que comeu as fezes do magro emagreceu. Então, o excesso do peso, ele também tem fatores relacionados a alterações da nossa flora intestinal. Tanto que tem hoje, isso foi um assunto de muita pesquisa que continua sendo
de grandes universidades que estão procurando estudar, né, essas diferenças, essa qualidade, até mesmo fazer cápsulas de fezes, né, digamos assim. E pensando E a gente fala-se muito na ciência que é o que tem sido mais estudado, que é o transplante fecal. Nos Estados Unidos existem até bancos hoje. O problema do transplante fecal é você arrumar um bom doador. Exato. Né? Então a gente sabe que um dos primeiros estudos observacionais aconteceu num hospital que tinha uma atleta quase morrendo, eles estavam estudando o transplante fecal. Essa atleta de ponta, ela estava quase morrendo, resolveram fazer esse transplante experimental. Deu super certo, ela se recuperou muito bem. Só que aí, ela mesmo com os treinos e alimentação, ela começou a ficar obesa. Foram ver, o doador era obeso. Obeso. Então, para você ver que tem muita coisa que a ciência ainda tem que se descobrir, mas o que a gente já conhece, que a flora intestinal, ela é um bom pontapé para a gente buscar a saúde. E aí a resposta, Yakult é um probiótico que do bem? Então, ele pode ser um complementar se ele não fosse carregado de tanto açúcar. Porque um Yakult, ele tem 2 saquinhos daquele grande de açúcar, sabe, de café? Tem 2 daquele. Então, o veículo que colocaram esse lactobacilo não é algo interessante. Então você está consumindo um teor excessivo. Então, o benefício que teria pelos lactobacilos acaba se perdendo por conta do teor de açúcar dentro dos Yakult, né? Pois é. E sabe o que... E diversos conservantes, né? E o que ama? Quem ama açúcar? Os fungos. Então, muitas vezes, a gente tem essa disbiose ligada a uma síndrome fúngica, que é aquele paciente que fica pedindo açúcar o tempo todo. Não é ele, é a população de fungo que está pedindo. Então, realmente, esse assunto da microbiota é encantador, porque a ciência está evoluída demais nesse aspecto. E aí, então, acho que o recado principal, a melhor forma de deixar nossa flora intestinal, nossa população de bactérias mais para o bem, né, que é saudável, é comer alimentos saudáveis, in natura. Sim. Né, com fibra, com água e exercício físico, né? Estilo de vida saudável, porque eu tenho pacientes que estão equilibradinhos. Aconteceu alguma coisa. A primeira pergunta, passou por algum estresse? Já altera a microbiota. Interessante. Então, ela é muito sensível ao nosso estilo de vida moderno. A gente tem que ficar atento. E as pessoas estão perguntando aí, né, de alguns... Isso, perguntando se o cabuchá é bom, né, se é saudável, e o que é FI. Qual seria a sua opinião, Marta? Pois é, eles são ótimos, são alimentos fermentados, então eles colaboram com a flora intestinal. Apesar do kombucha ter o açúcar, o processo de fermentação deixa o produto interessante. Então é legal, sim, incluir no dia a dia. Aí perguntaram de probiótico em cápsula. Isso. É uma super ideia. Então, cápsula ou pozinho... São opções que não têm esse açúcar junto e aí vai aumentar a diversidade do seu batalhão ali, do seu exército, do seu intestino. E não é ele que vai povoar, porque a gente toma muito pouco. Ele vai ser um vetor. Então não adianta eu tomar probiótico e não fazer todo o resto. É isso que as pessoas precisam entender. Porque aquele saquinho, aquela cápsula... Tudo isso não vai dar conta de povoar. O nosso intestino é enorme. Nossa, é o órgão, acho que... Maior. Não sei, né? Talvez o maior. E aí não adianta, ele vai ser um vetor. Então, você vai colocar lá o tenente do exército. E aí vai atrás os soldadinhos imitando ele. Que aí é com um estilo de vida adequado mesmo. E aí a pergunta, né, Marta? Né? Diante disso, como nós, da família, mãe, pai... podemos ajudar a ter mais saúde, né? A nós mesmos e a nossa família. Esses exemplos começam aonde, né? Pois é, eu vejo muitas famílias terem alimentação diferenciada um do outro.
Exemplo, os pais comem de tudo, comem muito alimento ruim e querem que os filhos se alimentem de forma adequada. Não funciona. A gente aprende com exemplo. Eu falo isso o tempo todo. Não adianta ficar no discurso. Não funciona. O exemplo é tudo. A criança ela está ligada o tempo todo no que a gente está fazendo. Então, não é só o pai e a mãe, é todo mundo que de alguma forma influencia na escolha alimentar dessa criança. Então, uma empregada, uma babá, a escola, a avó, essas pessoas têm que ser bons exemplos alimentares, porque senão essa criança vai entender que tem que comer coisa que não é tão saudável, porque estão falando uma coisa e estão fazendo outra completamente diferente. E eu vejo isso no consultório, às vezes chegando uma mãe com 2 filhos, um acima do peso, obeso, e outro magrinho, e o filho que está em tratamento fala, porque eu não posso comer refrigerante, mas o meu irmão que é magro pode. E a mãe entende que isso está ok, o que não é legal. Na verdade, né, a gente deve pregar a saúde, né? Pois é. Então, a escolha de um alimento não é porque eu estou acima do peso e eu vou ter que fazer restrições. Eu não estou com problema do peso, então eu posso comer de tudo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante para a gente prestar atenção, né? Como família e como exemplo. A gente vem buscando a qualidade alimentar para todo mundo. Isso começa com a gente, né? As nossas escolhas, o que a gente compra no supermercado, o que a gente tá no nosso armário. Se hoje a gente fizesse um teste, né? Abre seu armário e sua geladeira. Quantos alimentos são in natura que você tem guardado, né? Vamos observar e olhar, né? Quantos são de fato in natura e quantos são empacotados, industrializados. É uma coisa importante para a gente prestar atenção do que a gente está consumindo e oferecendo. E será que nossos filhos vão mudar, né, baseado no que eu estou fazendo? Então, começa por aí, né? Do exemplo indireto. A gente não precisa só falar, é colocar dentro de casa, oferecer. Né? E eu vejo às vezes a família fazendo festa, assim, tem aqui um bombom, aí faz uma festa. Eu cheguei com a fruta, como se fosse uma sacrifício, um sacrifício, né? Então, o bombom de chocolate, a bala, sempre é visto como um momento de festa, de alegria, e a fruta, a comida in natura, muitas vezes vista como uma punição. Então, isso são coisas para a gente prestar atenção, porque a gente está educando essa criança como vai ser daqui para frente. Né? E quais são as impressões e as recordações afetivas alimentares que está construindo ao longo da vida. Né? Com certeza. E eu acho que uma das coisas importantes para a gente enfatizar também, que magreza não é sinal de saúde. Exato. Falou tudo, Marta. Né? Exatamente. Aqui em casa sempre é muito pauta isso. Meus filhos sempre falam assim, meu amigo, minha amiga é magro, acha que pode comer de tudo a hora que quiser, o que quiser. Isso não vai dar certo. Exato, essa é uma observação muito importante, né? Que a gente tem que ficar atento, né? A essas observações que muita gente a gente julga e acaba julgando de maneira muito equivocada. E uma pessoa comentou aqui agora, criança não faz compra. Fechou. É muito isso. Exatamente. E uma coisa bacana é que outras coisas importantes do nosso dia a dia que são saudáveis, né? Eu digo assim, olhar para a comida é bom, é saudável, é gostoso você amar a comida. E eu acho principalmente quando você senta na mesa, momento com a família, de usufruir daquela troca de experiência que aconteceu no dia. E eu digo mais, longe da televisão, né? Não é assistindo do celular, do tablet. E hoje em dia, em home office, né? Trabalhando, comendo, quando dá, falando no telefone. Esse é um dos pontos que a gente deve evitar sempre que possível. Porque a gente não está prestando atenção nas suas escolhas e na quantidade. O cérebro, na hora que a gente está comendo e fazendo outras coisas, não presta no que está comendo. Então, o ponto da saciedade fica muito diferente. Então, você acaba consumindo, tem estudos mostrando, até 30% a mais do que você comeria se você não tivesse fazendo outra coisa concomitantemente com tecnologia, com televisão ou celular. Para a gente ver como começa o controle do peso, das qualidades, da quantidade, inclusive no momento de sentar, num ambiente tranquilo, em que você possa aproveitar o momento, né? Pois é, você sabe que eu falo muito isso para os pacientes, às vezes eles estão consumindo grandes volumes de comida
e procurando alguma estratégia muito mirabolante para controle de fome. E eles esquecem que a gente tem a saciedade cerebral e que ela só acontece com atenção plena e após 20 minutos entre a primeira garfada e a última. Então a gente está comendo rápido, engolindo a comida, a gente não está mastigando e a gente só tem a saciedade física. Só que o estômago, ele é elástico. Então você vai aumentando o volume dele. Então a gente pega casos, né, que claramente você fala, nossa, essa pessoa precisa de um volume de comida para uma saciedade física enorme. E aí, quando você ensina ao paciente que existe a saciedade cerebral por uma mudança de comportamento, isso é sensacional, é o que você está falando, atenção plena. E eu acho que aí eu dou uma outra dica de mãe, assim, de mãe de adolescente. Não fiquem cuidando de problemas na hora da refeição. É um momento sagrado, porque a mãe e o pai têm essa mania, né? Sentou para comer, tá todo mundo junto? Olha, eu recebi uma notificação da escola. Olha, você não fez a lição. Olha, você não lavou a louça. Olha, não dá. Né? E aí, isso atrapalha bastante. Tanto que você não vai prestar na comida, né? Vai gerar um ambiente que deveria ser harmônico, de intenção de agregar, e afasta, né? Isso também tem vários problemas relacionados a esse momento. Esse momento é sagrado, pelo amor de Deus. E Marta, uma questão importante. Será que a gente pode extrapolar esse papel da busca de hábitos, de exemplos saudáveis de alimentação para as escolas? Seria uma responsabilidade também que a gente poderia dividir, né? Eu acho, isso é uma apreensão minha, especialmente de mãe de uma filhinha que está começando a querer ir para a escola. E na hora de a gente escolher, e eu como médica endocrinologista, para mim isso assim, ó, salta aos olhos. E aí a dúvida, né? Será que eu posso colocar esse papel também para as escolas, né? O quanto nossos filhos ficam dentro da escola e fora de casa, né? Dentro de casa, né? Em parte da casa, o ambiente está sob o meu controle, sobre as minhas supervisões. Mas fora da escola, dentro da escola, né? Que também uma parte importante da nossa vida nas escolas, né? Sim. Como seria isso, né? Quais são as suas opiniões como nutricionista e mãe, né? Para mim, a responsabilidade é total, mas ela é totalmente negligenciada. É um assunto, eu trabalhei em escolas, eu dei muita consultoria, inclusive eu fiz um trabalho científico com a Unifesp, onde a gente provou que dentro de uma escola com 7.000 alunos, uma escola particular, a gente conseguiu mudar hábitos alimentares, mudando a oferta de produto para esses jovens, essas crianças. Então é aquela história, né? Não adianta você fazer uma oferta de produto feia, horrorosa, ruim. Não, todo mundo quer comer gostoso. Então tem várias estratégias para você fazer isso. O que acontece com as escolas, pelo que eu percebi todo esse tempo que eu trabalhei? Elas não entendem que a alimentação faz parte do pedagógico. É como se fosse uma área de apoio à parte e, inclusive, uma área de lucro. Tá. Então, acaba sendo uma receita para a escola, que eu acho totalmente errado. Porque ela deveria estar inclusa no pedagógico, como você falou, teria que ter, sim, o conteúdo de educação nutricional. E o serviço de alimentação da escola teria que andar paralelo com ofertas adequadas de alimento. Então, a gente já teve no Brasil uma série de legislações de proibição, mas isso não adianta. Por quê? Eu proíbo a coxinha frita, aí vem o cantineiro com um folhado que tem mais gordura que a coxinha. Entende? Sim. Eu proíbo o refrigerante, aí vem um suco industrializado que é pior que aquele refrigerante. Sim. Mas é exatamente isso, né? A maneira indireta que a gente está ensinando para nossos filhos do que ele está vendo, né? A oferta que está sendo feita, porque eles entendem, as crianças, que a escola é um exemplo, né? De lá também eles estão vendo, estão aprendendo coisas que acreditam que são corretos, que são bons. Assim como as crianças também têm essa visão da nossa família, dentro do nosso grupo familiar. Por isso que o papel, né, do nosso exemplo do fazer,
né, de cuidar da saúde, da quantidade, da qualidade, do se exercitar, e que isso também vem da escola. E na hora que a criança se expõe em ambientes que é ok comprar na cantina, é ok se vender na cantina, ela encara isso como ok, que faz parte da vida, é saudável. Que é certo, né? Tá no ambiente da escola, aquilo é certo, porque a escola, Exato. teoricamente, vai ensinar o que é correto. Então, é uma formadora de opinião. E aqui no Brasil, a gente está muito atrasado nesse aspecto. O Chile, por exemplo, é um país da América do Sul que já há muitos anos tem a educação nutricional no currículo. Então, a gente precisa olhar para isso de uma forma muito séria e é um complemento. Escola e família trabalham em conjunto. Então, por exemplo, eu que sempre trabalhei alimentação saudável na minha casa, é um desafio. Meus filhos estudam numa escola de referência e assim, o meu filho passou a adolescência ele querendo levar marmita. Ele, não era nem eu, porque eu não tinha nem tempo naquela época de ficar fazendo a marmita dele. E ele dizia, mãe, é impossível comer naquela escola. É impossível. Então, é muito triste. Eu acho que a gente tem que, como pais, a escola só vai mudar se os pais exigirem. Que Eu acho somos que os clientes. eu acho que é exatamente isso. Na hora que tivermos pessoas, né, buscando o que colocar nos seus filhos, em que essa pauta seja forte, importante, né, a escola vai olhar que tem algo que está diferente, que eles precisariam se reajustar, né? Eu até falo assim, um conceito meu, né? Assim, quantas a gente aprende na escola, né? História, matemática, português, são coisas, são ferramentas que a gente utiliza até no nosso dia a dia. Porém, a alimentação, a gente nunca fala sobre isso e é coisa que a gente consome muitas vezes ao dia durante toda a nossa vida. Pois é. A gente negligencia tanto, né? É É. uma reflexão que eu faço, poxa, assim, coisas que acho que a gente deveria ser melhor trabalhados como humanos, né? E uma delas é a nossa visão da alimentação. Eu digo que Verdade. com a alimentação a gente previne tantas doenças, Marta, né? Tem estudos mostrando mais de 200 doenças prevenindo, comendo de maneira ok, saudável. Sim. E também a gente não está fazendo apologia, dizendo que não vai comer um bolo, não vai comer um bolo, Não. né? Eu acho que isso é uma coisa importante. Isso faz parte. Show terrorismo, né? Não tem nada a ver. Mas eu acho o seguinte, que a gente precisa entender que existe um equilíbrio, uma moderação, uma proporcionalidade. Essa é a questão. E além de evitar doenças, mesmo que você tenha uma doença, o bom estilo de vida, ele vai fazer o quê com você? Ele vai fazer você ter um bom controle dessa doença também. Então, não vai deixar aquilo completamente descontrolado. E a gente tem 3 minutinhos, senão o Instagram vai derrubar a gente. Ai, eu nem vi o tempo passar lá. Nem eu. Mas ele derruba, ele não tem pena, viu? Eu já passei por isso. Que horror, Marta! Mas eu acho que um dos recados principais, eu acho que é esse, né? De que a gente tem que ficar atento às nossas escolhas, né? E tentar aprender a ler melhor os rótulos, ver o conteúdo, né, do que tem. Quanto menos, mais alimentos de verdade você identifica. Tentar priorizar, botar dentro da casa, o mais in natura. Deixar realmente os alimentos mais processados, que são deliciosos, mas para os momentos mais oportunos que a gente possa aproveitar, ter um momento em família para comer, conversar sobre coisas boas em família, né? Fazer as pazes com a comida. Exato, exato. É uma das coisas que eu pergunto muito aos pacientes. O que você sente quando come? Né? Eu digo assim, sente amor. Ah, doutora, eu amo comida. Maravilha, que é por aí mesmo o caminho. Né? O que você faz com o que você está comendo, né? E quanto isso é tão importante. Gente, vão derrubar. Tá todo mundo falando que tá ótimo. A gente agradece a participação de vocês demais. Olha, 2 minutinhos restantes. Um beijo, doutora. Foi assim sensacional. Foi excelente, Marta. Por mais momentos esses que vão deixar vontade demais, né? Com certeza, gente, muito, muito obrigada. Muita gente querida aqui com a gente, mandando beijo. A gente vai encerrar para a gente conseguir gravar e as pessoas que não conseguiram participar ao vivo vão poder ver também. Tá bom? Um grande beijo. Tchau, Marta. Até